Oi, docinhos, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que eu amo. Amo, amo, amo de paixão, que é ler. E eu tô bem surpresa, gente, que eu consegui ler isso tudo aqui no primeiro semestre de 2025, tendo uma filha pequena em casa, sem rede de apoio, hein? Só eu e meu marido para tudo, mas eu consegui, olha, gente, ler. Eu acho que são, eu vou contar aqui, acho que foram quase 9 livros ou 9 livros, e eu vou compartilhar com vocês essas leituras. Eu tenho certeza que tem muitos livros aqui que vocês vão amar. E o primeiro livro de 2025 que eu li foi A Imaginação Educada, do crítico literário Northrop Frye. Eu não sei se é assim que se fala. E essa leitura faz parte do Clube do Livro da Tatiana Feltrin. Não sei se vocês conhecem, mas provavelmente quem gosta de ler conhece a Tatiana, que ela está há muitos anos aqui no YouTube. E esse livro, gente, nada mais é do que a transcrição de algumas palestras que esse crítico literário fez, falando sobre a importância da literatura. E é muito interessante, assim, vai muito além do óbvio, né? Por que é importante ler? Por que é importante a ficção? Por que é importante, né, a literatura? E ele vai esmiuçando isso através de várias reflexões, sua cabeça assim explode. Quando você acha que entendeu, daqui a pouco ele abre um outro parênteses, enfim. Mas é bem interessante e não quero dar muitos spoilers, mas basicamente, como o próprio título sugere do livro, né, ele vai falar sobre a importância que a literatura traz para a questão da imaginação, né, e o quão importante é a gente ter imaginação no nosso dia a dia. E quando a gente pensa em imaginação, às vezes a gente pensa muito, é, eu não sou uma pessoa muito imaginativa, não sou uma pessoa muito criativa, mas, gente, a imaginação, ela é necessária para qualquer atividade do nosso dia a dia, né? Não só para questões relacionadas à arte, à criatividade, mas a gente precisa o tempo todo imaginar para conseguir executar tarefas, planejar atividades, e, enfim, é uma leitura muito legal. E o segundo livro foi do Mia Couto, O Fio das Miçangas. Esse escritor moçambicano, é moçambicano? É moçambicano. Gente, eu não conhecia o Mia Couto. E eu fiquei, assim, completamente apaixonada por esse livro. É um livro de contos, muito legal. Ele tem uma linguagem muito própria. Ele faz um jogo com as palavras, cria palavras novas. Ele traz muito a questão também de Moçambique, uma questão histórica, uma questão cultural. E esse livro também faz parte de um clube do livro, só que da Juliana Gervaso, não sei se é Gervaso ou Gervason, e que se chama Travessia. E foi uma leitura muito legal. Virei fã do Mia Couto. Para quem não conhece, vale muito a pena. São contos assim bem curtinhos e ó, tem vários assim que eu vou dobrando a pontinha porque são trechos que eu quero lembrar. Sério, fiquei apaixonadíssima por esse livro e indico assim para todo mundo que gosta de ler contos, que gosta de pequenas histórias. Quem gosta disso vai amar. Bom, outro livro que eu li, esse Mulheres Borboletas, é da minha prima Flávia Libanati. Ela escreveu esse livro com base na história dela e de tantas outras mulheres que sofrem violência, né? E quando a gente pensa em violência contra a mulher, a gente pensa só na violência física, mas a violência contra a mulher, ela vai muito além da física, né? É uma violência patrimonial, psicológica, e é esse tipo de violência que ela traz aqui nesse livro de ficção, e é muito interessante você acompanhar a jornada dessa mãe que tem filhos, que está atravessando um divórcio, que está atravessando essa uma longa batalha judicial. E a gente vê o tempo todo aí na mídia, nas redes sociais, na imprensa, enfim, casos como esses. Então, se você está passando por algo parecido, conhece alguém, você vai gostar de Mulheres Borboletas. E seguindo, agora eu não sei, gente, se tá mais na ordem ou não, mas eu li A Pediatra. Eu já tinha esse livro aqui há muito tempo em casa. Eu comprei na época aí do hype, que eu vi todo mundo falando da Pediatra, enfim. E eu falei, deixa eu comprar. Achei a capa bem assim, né, diferente e tudo mais. Primeiro que é o nome, né, de uma médica, uma especialidade, e a mulher tá fumando. E é isso mesmo, gente. É uma pediatra que não gosta de crianças, que não tem paciência com crianças, e é uma história bem, ao mesmo tempo que você fica chocada com as atitudes da profissional, né? Você dá muita risada, ela é muito sarcástica, muito irônica. E, gente, o tema diabetes me persegue em qualquer lugar, né? E claro que aqui tem alguma coisinha
e diabetes. Eu fiquei super surpresa, assim, eu não imaginava quando eu comprei o livro, eu não tinha noção que citava, né, que tinha uma relação com diabetes. Não quero dar spoilers, mas quem lida com diabetes, principalmente quem tem filhos com diabetes, vai se sentir, vai se ver em muitos dos trechos aqui, vai se sentir representada. E foi uma leitura, gente, assim, muito rapidinha, muito gostosa mesmo de ler. E esse humor negro, né? Eu adorei. Bom, e aí, gente, eu fiquei muito tempo presa nesse calhamaço, Arquipélago Gulag, que também faz parte da leitura coletiva do Clube do Livro da Tatiana Feltrin. E esse livro, gente, é um livro de não ficção, escrito por um sobrevivente da União Soviética, Alexander Solzhenitsyn. E é um livro muito denso, não só pelos relatos, né, que são bem duros, de tudo que ele passou nos campos de. A gente pode, são campos de, eram campos de trabalho, mas a gente pode chamar de campos de concentração. E são relatos duros por tudo que ele viveu, mas também densos demais, porque ele traz muitos dados históricos, muitas informações, e para gente que a maioria das pessoas não está familiarizada com a cultura russa, a gente fica um pouco perdido, sabe? Gente, Clarice acordou. Oi, pessoal! E agora eu quero pegar todos os livros aqui, que ela ama livros, gente. Ela ama mastigar os livros. Mas como eu estava falando do Arquipélago Gulag, é, eu fiquei realmente assim bastante impressionada com os relatos. Eu acho que não chega tanto até a gente assim como que foi de fato, né, a União Soviética. Eu acho que na escola a gente não tem real noção do quão brutal foi o regime. E foi muito interessante também conhecer a escrita do Solzhenitsyn, porque ele tem um estilo muito próprio de escrita. Ele também é sarcástico, é irônico. Então a leitura não fica cansativa, né? Fica bem engraçada, até com certo ritmo bacana. Mas foi um livro denso, né? Então levei uns 2 meses ou mais para ler. Porque, né, Clarice, eu só consigo ler antes de dormir, ou aos finais de semana um pouquinho. Mas enfim, seguindo. E aí, gente, não sei o que aconteceu. Eu entrei numa vibe, assim, tava lendo meio compulsivamente. E aí também os livros ajudaram. São livros mais simples, assim, com uma linguagem mais simples, muito diálogo. Então são livros que a gente consegue, né, Clarice? Que a gente consegue ler rápido. E aí eu li esse livro aqui. Não vai pegar o fio, não. Li esse aqui, A Paciente Silenciosa, que também ficou aí no hype do TikTok, das redes sociais, né? E eu falei, tem que ler esse livro. E também fui muito influenciada pela Tatiana Feltrin, que fez uma resenha muito positiva, né, filha, sobre esse livro. E, gente, que história boa, assim. É uma história muito bem amarrada, é uma história de suspense, tem uma investigação e tudo mais. E é uma história que tem início, meio e fim, assim, muito bem escrita, muito bem amarrada. Não é bobinha, não é tão, como posso dizer. Anderson está limpando o banheiro da cachorra agora, deve ter vazado o áudio. Mas prosseguindo, não é uma história tão óbvia, sabe? É uma história que você acha que vai acontecer uma coisa, daqui a pouco acontece outra e o final é mais surpreendente ainda, então recomendo. E aí, gente, fui ler depois essa aqui, a Verity, da Colleen Hoover, que também é uma escritora aí bem famosinha aí no TikTok, tá sempre aí os livros dela bem ripados, e esse aqui tava bem falado. Tinha comprado quando ainda estava grávida da Clarice, né? Mas não tinha conseguido ler ainda na gestação. E li assim um dia, 2 dias. Gostei. Lembra um pouco a vibe da Paciente Silenciosa, assim, de ser um suspense e tudo mais? Sim. Mas depois. É porque eu tinha acabado de terminar de ler a Paciente Silenciosa, então você acaba comparando, né? Então, Verity, eu achei que foi uma boa leitura, porém, alguns trechos eu achei um pouco óbvia demais, muito clichê. Então, não sei, não foi tão boa. E aí, gente, eu li esse livro aqui também, que era de um clube do livro da Dois Pontos, uma livraria. Eu era assinante do Clube Bússola. Tinha um outro clube que agora eu não lembro, mas eu era assinante desse clube. E eu tinha esse livro aqui,
Infelizmente, esse clube acabou, gente. Infelizmente. Eu adorava, adorava. E aí eu tinha esse livro, quando você escutar essa música, parada aqui há muito tempo, e aí me chamou a atenção, e aí eu fui ler. E aí todos os livros sempre vinham com essa capinha aqui, né? Essa luva, não sei qual nome que fala. E, gente, esse livro é muito legal, de uma escritora francesa, judia, que vai passar uma noite lá no anexo, onde a família Frank, né? Onde a Anne Frank passou ali escondida, né? Mais de 2 anos, acho que foi quase 2 anos, eu acho que eles ficaram um pouco mais de 2 anos. Hoje é um museu, né? E ela foi lá passar uma noite e ela vai narrando toda essa jornada é, de se preparar para a viagem, de ir lá, de passar a noite, de pesquisar, ao mesmo tempo que ela vai entrelaçando essa questão do Holocausto, do nazismo, ela vai entrelaçando também com a sua própria história, a própria história da sua família, né, Clarice? Então, é um relato, ao mesmo tempo que é difícil, é denso, né, saber que a gente teve esse período histórico, né, que matou milhões de pessoas, que perseguiu e tudo mais. É uma história muito bonita de esperança, de amor, de regeneração, e gostei bastante. O final é bem bonito também. E por fim, gente, peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu li um livro no Kindle, porque não tem edição brasileira. E aí, gente, eu li esse livro, The Wilderness Narratives, do Arthur Kleinman, que é um antropólogo e psiquiatra norte-americano. Peraí, deixa eu salvar a Clarice. Ela quer pegar o celular. Mamãe, eu quero pegar o celular. Aqui, ó, brinquedo. E esse livro, gente, é muito legal. Ele vai falar sobre a importância das narrativas de adoecimento para a gente entender mais sobre como é lidar com uma doença crônica, né? Então, para a gente que lida com diabetes ou outras doenças crônicas, é bem interessante a gente ver a visão antropológica, uma visão mais humanizada sobre o quão complicado e complexo é conviver com uma doença crônica. Então, ao longo desse livro, tem quase 300 páginas, mais ou menos, ele se dirige muito a profissionais da saúde que muitas vezes têm uma visão muito engessada, né, sobre o que é uma doença. Então, ele traz esse apelo, né? Tipo, olha, conviver com uma doença crônica é muito além dos livros de medicina, né? É muito mais complexo. Você tem que se colocar, não basta só se colocar. Tá aqui lambendo os livros. Não basta só se colocar no lugar do paciente. Gente, ela é louca por livro. Aqui, ó. Vai chorar. Aqui, cadê seu livro? Oh, o livro da neném. É, livro da neném. Não basta só se colocar no lugar do outro. Você tem que realmente buscar entender de que forma aquela pessoa adoeceu. E por mais que a gente pense assim, o diabetes é diabetes em qualquer lugar. O critério de diagnóstico, sim. Mas a forma como aquela pessoa vai adoecer, a forma como ela entende, a forma como ela lida, a forma como ela busca ajuda, é diferente para cada cultura. Então ele traz vários exemplos de apocalíptica, minha filha. Ele traz vários exemplos de como isso é diferente de acordo com o país, com a cultura. É um livro muito legal, me tocou bastante e eu acho que ele deveria ser leitura tipo obrigatória nos cursos de medicina. Bom, vou ficando por aqui e eu quero saber agora quais foram as suas leituras de 2025. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dica de livro para passar pra gente, né, Clarice? Eu vou adorar saber. E não esquece de curtir, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Um beijo, tchau, tchau. Tchau!